Bem-vinda! Gente, eu quero trazer aqui para vocês hoje, eu sei que o tempo de vocês é precioso, o meu tempo também é precioso. Nós, adultos, temos muitas coisas a fazer. Eu passei um bom tempo aqui sem fazer lives, né? E tô fazendo essa transmissão aqui para vocês, para trazer para vocês conhecimentos que possam agregar de alguma forma aí na sua vida. E esses conhecimentos você não vai encontrar no Google, você não vai encontrar por aí, porque são conhecimentos que eu filtrei em minha experiência com os meus clientes, com os meus mentorados. E se você ficar comigo aqui, esses poucos minutos que nós temos, vamos ficar aqui no máximo 40 minutos dessa noite. Você vai levar muito conhecimento para sua vida, para transformar, já dar um salto aí nos seus relacionamentos. E o que eu falo sobre impor limites? É saber o seu espaço, né? E eu vou testar aqui como que tá os relacionamentos de vocês. Eu vou testar aqui como que está o nível de gratidão de cada um de vocês, pedindo a sua colaboração agora, tá? Para encaminhar essa live, clicar nesse aviãozinho aqui e encaminhar para 3 pessoas que você considera, que você respeita, que você gosta e que você gostaria que essa pessoa também aprendesse mais junto com você para ir para um próximo nível. Então vamos lá, vamos fazer isso. Enquanto essa live vai acontecendo, você envia para essas 3 pessoas. Isso faz muito sentido, porque a nossa vida, ela passa por escolhas, atitudes. E se nós não nos movimentamos, a vida fica a mesma, né? Então vamos lá, sem delongas, vamos iniciar essa nossa live de hoje. Qual é o tema de hoje? Como impor limites e obter paz. Quantas vezes na sua vida você não teve paz, tranquilidade, por não saber dizer não? Quantas vezes você se viu como um burro de carga, como uma pessoa que serve todo mundo, mas no final sente que o seu valor, ele não foi reconhecido? Boa noite para quem está chegando aqui agora. Isso já aconteceu com alguém que está aqui? Comigo já aconteceu várias vezes. Quantas vezes você falou algo e parece que a multidão não te escutou? A família inteira não escutou. Você fez, entregou, se esforçou, mas ninguém deu atenção. Ninguém deu a atenção necessária para você se sentir bem. E você fala, da próxima vez, você fala para si mesmo, lá no seu silêncio, da próxima vez eu não faço. E quando vem a próxima vez, você faz tudo de novo. E mais uma vez acontece o que você não quer, que é a desvalorização. Boa noite, Néia. Bem-vinda, minha querida. Então, isso acontece por quê? Por que isso acontece? Por que muitas vezes você fala, você faz, você age, mas as pessoas não reconhecem o que você faz? E elas sempre querem mais, mais e mais de você. Né? É aquele ditado, você dá o dedinho que é a mão, dá a mão que é o braço, dá o braço que é o corpo. Por que as pessoas têm esse desejo incansável de te sufocar? Você já parou para pensar nisso? Quem aqui já pensou nisso? Gente, isso já aconteceu demais comigo. Vou me abrir aqui porque na live é o momento que eu posso me abrir também, né? E na terapia eu escuto os meus clientes, na mentoria eu escuto os meus mentorados, mas aqui eu posso falar um pouquinho sobre mim. Eu era aquela que ninguém escutava na sala de aula. Eu era aquela que ninguém escutava na família. Aquela que só falava errado. Aquela que ninguém dava atenção. Eu também me via dessa forma. E no meio da rodinha de amigos também. Eu era aquela que tinha menos valor. Por quê? Será que é porque eu não tive sorte e eu atraí apenas pessoas que me desvalorizavam? Nasci numa família de pessoas que me desvalorizavam?
Hoje vocês estão aqui para entender isso. Algo que eu passei anos para tentar consertar em mim e hoje eu ajudo pessoas a consertarem nelas. Tá? Então, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Gente, quem aí é inteligente, traz a sua agenda, porque live comigo é aula pra vida, tá? Então pega lá a sua agendinha, pega lá o seu caderninho, seja o caderninho de terapia e traz para anotar. Eu tô vendo aqui que tem gente chegando agora, tá chegando num momento muito bom. Já compartilha essa live aqui com 3 amigos, 3 pessoas que você ama e considera. Boa noite. O que é que define o seu limite? O que é que define o seu limite, o seu espaço? Cada pessoa tem um espaço. Algumas pessoas possuem espaço pequenininho, outras possuem espaço enorme. Aquelas pessoas que quando chegam elas chamam a atenção, porque elas possuem um brilho diferente, porque elas sabem como passar a mensagem, expressar a mensagem. O que diferencia o tamanho do seu espaço aí na sua vida? O espaço que você tem na vida da sua esposa, o espaço que você tem na vida do seu esposo, o espaço que você tem na cabeça da sua sogra, o espaço que você tem para os seus filhos, qual é o espaço que eles dão a você? E isso é um problema muito sério, porque as famílias hoje em dia, elas vivem, a grande 99%, em conflito. Por não respeitarem, esse é um dos fatores, não respeitarem o limite do outro. O limite da mãe. Até o quanto a minha mãe aguenta? Até quando ela pode fazer isso para mim? Até quando eu espero que ela faça? Até quando eu vou suportar esse comportamento do meu marido? Então é uma linha muito tênue, muito fina, muito sensível. E sabe quem que define essa linha que separa o seu espaço do espaço do outro? Quem é que sabe? O que define essa linha? Será que é você simplesmente dizer não todos os dias? Será que é simplesmente você aceitar tudo? Quem define a linha que delimita o seu espaço na vida dos seus amigos, na vida do seu marido, na vida da sua família, lá no seu trabalho, são as crenças que você tem dentro de você. Isso mesmo, né? Somos nós mesmos. E quem é você? Quem é você? Você é aquilo que pensa. Você é aquilo que acredita. Logo, teu espaço é aquilo que você acredita. E o que é que você acredita? É um conjunto. É uma coleçãozinha que você tem aí dentro de você de crenças que organiza a sua mente, que forma e molda toda a sua realidade. Vocês estão entendendo, gente? Ou, se vocês não estiverem entendendo, envia perguntas aqui que eu já vou respondendo durante. Então, esse conjunto de coisas que você acredita é o que está delimitando o seu espaço e é o que está fazendo as pessoas invadir o seu espaço. Que está fazendo as pessoas invadir o seu espaço e deixar você com o espaço mínimo possível. Quem aqui sabe o que é crença? Crença, quem aqui sabe, posta aqui, escreve aqui nos comentários. Por exemplo, crença, muita gente talvez pode acreditar que tem a ver com religião. Crença é uma programação que você tem dentro do seu inconsciente. Crença é aquilo que você acredita sobre você, sobre a vida, sobre
universo. É o que você acredita sobre Deus? É o que você acredita sobre homens? É o que você acredita sobre trabalho? É o que você acredita sobre valorização? Um exemplo. E dentro desse conjunto de crenças, você possui crenças positivas e crenças negativas. Quais são as crenças negativas? As negativas é aquela que te joga para baixo, que faz a sua vida difícil, que faz você se autodesvalorizar, que faz você merecer pouco. E as crenças positivas são aquelas que te fortalecem. São aquelas que te deixam forte diante das adversidades. É aquela que faz você desfrutar da vida, que faz você ser feliz. Então são várias. Não são apenas uma ou duas. São várias. É um conjunto, tá? A Laiana tem um conjunto aqui de crenças, aqui na minha mente. Você, a Valen, possui outro. A Sônia, a Regi, possui outro. Outro conjunto. A Janaína possui outro. E esse conjunto é moldado pelas suas experiências. Então, voltando lá. Limites, espaço. Como que se formou isso? Se você foi uma criança que foi educada a sempre, olha só o que eu tô falando, sempre, cuidar dos outros, dar prioridade aos outros, se calar porque o que você fala não é importante. Se você foi, a sua expressão foi negada, seus pais não deixaram, seus avós, quem te criou, quem te educou, negava a sua expressão. O seu espaço, né? Se você também passou por abuso, se você passou por escassez financeira, o seu espaço é pequeno. Quem aqui já viu alguém falar assim? Por que fulano de tal mora em uma casa tão grande? Tal artista, tal jogador de futebol. Por que a casa dele é tão grande? Não precisa disso. É porque mentalmente, eu vou te explicar por quê. Aquela pessoa precisa daquela casa. Ela sente a necessidade de ter aquela casa. Porque o espaço mental dela é muito amplo. O espaço de autovalorização dela é muito amplo. Então ela sente que merece. Então se você foi desde pequeno limitado emocionalmente, materialmente, né, financeiramente, as suas amizades foram de baixa qualidade, o que vai acontecer? Seus espaços são pequenos. Você, com pouco espaço, se satisfaz. E é por isso que você está sujeito a atrair. E acaba atraindo. Porque o que você emana, coração eletromagnético, ou seja, ele é uma onda elétrica que atrai, ela envia e atrai. Então, coração, se você sente que o pouco te sacia, o que vai acontecer? Você atrai pessoas abusivas, pessoas tóxicas, pessoas que querem muito. Elas querem muito, mas elas dão pouco. Elas são egoístas. Clientes egoístas. Alguém sentiu aí? Cliente, talvez você não tenha um egoísta, um marido egoísta. Talvez você não tenha uma amiga egoísta, mas lá na sua empresa você está atraindo clientes egoístas. Não são generosos, não valorizam seu produto. Por quê? Precisa ser trabalhado as crenças em relação à vida profissional. Boa noite, Janete. Percebe? Então, quando o seu
a sua mentalidade, ela vai mudando e o seu valor vai aumentando, o que que acontece? Você não aceita o pouco mais. Você começa a desejar e atrair relacionamentos que te valorizam. Você começa a atrair realidades, experiências maiores, melhores. Porque o seu alto valor, você enxerga, você vê, você deseja mais e mais. E merece, se sente digno. Vocês estão entendendo, gente? Esse limite, esse espaço que muitas vezes você entrega para o seu marido, para sua sogra, até mesmo entre vizinhos. Por que será que o seu vizinho é muito enxerido? Esses espaços que você cede são espaços que você vai sentir falta depois. A desvalorização que você traz para os seus produtos na sua empresa, a desvalorização que você traz em tudo que é seu, vai te fazer falta. Só que tem um grande problema, porque a maioria das pessoas só sentem essa falta quando elas estão com a doença. Então aí elas param de trabalhar, elas param de ir para as festas, elas param de ocupar a sua vida com coisas externas e ali, num leito de dor, elas começam a refletir sobre a vida delas. Elas começam a pensar: ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse dito não. Mas eu sei. Agora vem aqui uma verdade. Eu sei que você tenta fazer tudo certinho para você. Eu sei que você tenta ajustar as coisas aí no meio da sua família sem machucar os outros e sem machucar você. Mas nessa tentativa de ajustar e organizar isso, por causa do seu valor ser pequeno, do seu espaço ser pequeno, sempre dá na mesma, não é? Você sempre se machuca. Você sempre sai por baixo. Você sempre é o burro de carga. Então, são as suas crenças que determinam a sua realidade, é o que determina aquilo que você está trazendo para a tua vida. Gente, está fazendo sentido para vocês? Que, olha, se vocês assimilarem isso aqui, já vai ser um salto muito grande na vida de vocês, de cada um de vocês. E você vai começar a compreender por que algumas pessoas, elas parecem ser mais valorizadas que outras. E realmente isso existe. Elas são. Elas são porque elas já aprenderam a se valorizar. Elas aprenderam o que é a sua verdade, o que é aquilo que faz sentido, que faz a pessoa, que faz ela acordar com propósito, com alegria, com um sorriso no rosto. Não é mais um dia para servir o outro e esquecer de mim. Mas agora eu sei viver a minha vida com propósito, sem ter que machucar o outro, sem ter que pisar no outro, né? Então, relacionamentos abusivos, complicados, em todas as áreas. Esse é o inferno que a grande maioria das pessoas estão vivendo. Pessoas que estão indo para o trabalho para não ficar em casa vendo o marido ou a mulher. E o pior de tudo é quando você não quer nem voltar para casa mais. Mas tem que voltar. Porque se não voltar, piora a situação, né? Mas a sua vontade de não voltar para casa. Porque chegando em casa vai estar um inferno.
E é meu desejo que você entenda isso, que tudo que define a sua realidade está dentro de você. Não está na mão do governo, não está na mão da sua família, não está na mão do seu amigo ou de alguém que vem para te salvar. Ninguém vai te salvar. Ninguém aparecerá para te salvar. As dificuldades, os obstáculos que nós enfrentamos na vida, querido, querida, é necessário, você precisa enfrentar como uma pessoa adulta, com maturidade, buscando sempre uma mentalidade sábia. Para todos é igual. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas você precisa entender que você é o único salvador da sua história. E que essa história, ela foi construída com base em escolhas. Que escolhas? Escolhas que passaram pela sua mente. Todas as coisas que estão coexistindo nesse exato momento, elas foram passadas primeiro por uma consciência que escolheu que aquilo houvesse, que aquilo existisse, que aquilo se fizesse. E você, nesse exato momento, está fazendo escolhas. Eu escolhi fazer essa live, você escolheu estar aqui. Eu escolhi fazer isso que eu estou fazendo. Assim como no passado, escolhi muitas porcarias por falta de maturidade, por falta de aceitar que eu era a dona, eu que era a criadora da minha realidade. E tá tudo bem. Já passou. O que eu faço agora? Eu vou chorar e me vitimizar? Não. Eu faço diferente. Eu mudo a minha percepção e mudo a minha história. Certo? Então fica bem claro aqui que toda essa forma de olhar para a vida, essa forma de olhar para o mundo, para as pessoas, é ela que precisa ser mudada, essa forma de olhar para você. Vocês sabiam que à medida que você se ama, à medida que você se aceita, à medida que você se perdoa, é a mesma medida que Deus, a vida e as pessoas irão usar para te medir. E é a mesma medida que você usa para medir os outros. Isso é até bíblico. E muito real. É lei do universo. Com a medida que medirdes, serás medido com a medida que... Então, não vamos entrar em detalhes aqui, porque vai fugir do roteiro. Eu tenho aqui um roteirinho da nossa live, porque senão não dá tempo, né? Nosso horário já está esgotando. Existe uma história que você vai entender bem do que eu estou falando. O Mestre Jesus, lá em Mateus 17, o Mestre Jesus disse, isso aqui não é um papo sobre religião, isso aqui é uma história que aconteceu com o Mestre dos Mestres. Ele ia a caminho de Jerusalém e passou em uma certa aldeia. E nessa aldeia haviam 10 leprosos. 10 leprosos. E Jesus os curou. Talvez você, quem aqui conhece essa história de Jesus? Que Jesus curou os 10 leprosos. Ele curou os 10 leprosos e veja bem, o que era a lepra naquela época? Hoje a lepra tem cura. Seria mais ou menos como o câncer hoje. Era altamente contagioso a lepra. A pessoa que era leprosa, ela ficava excluída da sociedade, totalmente excluída, isolada. Ela tinha que sair fora do povoado, da cidade e ir morar bem longe. As pessoas, elas
desvalorizavam completamente as pessoas leprosas. Ou seja, era uma vida e morte. Você já imaginou o que é uma pessoa chegar e curar 10 leprosos? É mais ou menos você imaginar um hospital Araújo Jorge ali de Goiânia, né? Tô aqui em Goiás, gente. É você chegar ali no hospital Araújo Jorge e ver um cara, uma pessoa curando 10 pessoas do câncer. Tal milagre, gente. 10 pessoas sendo curadas do câncer. E lá, nessa história de Jesus, ele curou 10 leprosos, não só de uma doença. Ele curou eles de viver à margem da sociedade, em uma exclusão total, uma desvalorização total da sociedade. Vocês entendem o que é isso? O que Jesus fez? Ele não curou só uma doença. Ele curou a doença e curou a vida daquelas pessoas. Mas veja bem, apenas um daqueles ali voltou para agradecer Jesus. E Jesus até perguntou: onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Mas só um veio agradecer. Então ele disse: a sua fé te salvou. O seu comportamento te salvou. Ou seja, ele voltou para agradecer e ele ganhou muito mais do que a cura da doença, a cura da sua vida. Ele ganhou a salvação. Né? Cada um aí vai ter uma concepção, um conceito de salvação. Não vamos entrar em detalhes. Ele ganhou a salvação. Ou seja, hoje, o que é isso? Talvez na sua vida você está cercado de leprosos, ingratos. Talvez o seu próprio marido é um leproso. Talvez talvez sua família inteira. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão tão contaminadas de egoísmo, cheias de si mesmo, que não são capazes de agradecer você pelo que você faz. E você está buscando o reconhecimento daqueles 9 leprosos. Por que você está buscando o reconhecimento desses 9 leprosos? Porque você gosta de viver de migalhas. Você gosta de viver com pouco. O seu espaço é muito pequeno. A culpa não é dos leprosos. A questão é que você está dando mais valor para os 9 leprosos do que para aquele que volta a te agradecer. E deve ter muita gente aí ao seu redor que está te abençoando, que está enchendo a sua vida de coisa boa e você não dá valor. Você está correndo atrás dos 9 leprosos. Para de correr atrás dos 9 leprosos. Cuida de você. Cuida do seu jardim para que as borboletas venham. Eu sei que é difícil fazer isso, gente. Tô dando tapa na cara aqui, mas eu sei que é difícil. Porque isso tudo tá enraizado na mente subconsciente, lá no seu inconsciente. Por isso que precisa ser trabalhado. Né, Tati? Aqui a Tati, é verdade. Eu assisti o episódio do leproso em The Chosen. Gente, olha, essa série The Chosen é muito incrível, maravilhosa. Eu chorei horrores. Bom dia, boa noite, ô linda. Vocês estão entendendo, gente? Que quando a gente tem um merecimento muito pouco, um valor baixo que a gente se dá, a gente permite que a nossa vida encha desses leprosos, encha dessas pessoas ingratas, pessoas sanguessugas, egoístas. E você só dá foco nisso porque você pega como se fosse uma missão. Ele tem que enxergar o meu valor, ela tem que enxergar o meu valor. Quem tem que enxergar seu valor é você, meu bem, né? Vamos amadurecer. E aí, com esse valor pequeno, com essa baixa autoestima, o que a gente faz? A gente vai arrastando relacionamentos que não servem mais pra nada, a gente vai arrastando pessoas, problemas das pessoas, tentando resolver problema daqui e dali, para ganhar uma migalhinha de amor, né?
para ganhar uma migalhinha de atenção, de valorização, de reconhecimento. E não precisa mais disso. O que precisa é só seu espaço aumentar, meu bem. E isso começa em você, não tem alguém que pode fazer isso pra você. Ninguém pode fazer isso pra você. Nem Jesus, nem Deus. Eles não vão vir aqui fazer isso pra você. Vão te ensinar. Vão te ensinar de uma forma ou de outra. Mas o problema é que o processo é longo. Se você ficar tentando aprender com sinais, com o tempo não cura ninguém. O tempo não cura ninguém, tá bom? Então, é isso que meus clientes, meus mentorados, eles sabem disso. Que o tempo não cura ninguém. E que quanto mais eles buscam cuidar de si, evoluir a mente, ir para um próximo nível, esse tempo de um ponto A até um ponto B, ou seja, o ponto do sofrimento até o ponto de alegria, de já colher frutos, de ter propósito, de sentir que a vida tem valor, tem sentido, esse ponto que talvez era tão longe, ele se estreita. Você vive aí 40 anos dentro de um ano. O conhecimento que você deveria adquirir em 40 anos, você adquire em um ano. Muitas pessoas acreditam que terapia é coisa pra louco. E tá tudo bem. Tem gente que vai esperar ficar louco pra fazer. Mas não é. A terapia é um processo para você evoluir muito rápido. Muito rápido. E quando eu falo aqui, eu falo de mim, tá? Eu não falo da minha entrega, do meu trabalho. Não me responsabilizo por ninguém, só pelo meu trabalho. Então a terapia é um processo que te leva muito rápido aonde você quer chegar. Seja o seu sucesso profissional, se libertar da escassez, se libertar das prisões de escassez, seja no seu relacionamento, seja ter equilíbrio emocional e mais brilho para expressar a sua essência, né? Quantos de nós, aqui ó, eu tenho 38 anos, 38 anos eu tenho. Quem aqui tá na minha faixa de idade ou acima de mim, sabe? Nós somos crianças que fomos bloqueadas na voz. Nós fomos bloqueados de falar. Nós fomos bloqueados, nós tivemos que ficar calados. E quem foram nossos pais? Crianças, pessoas mais bloqueadas ainda. Criança não pode falar, criança não pode entrar no meio de assunto, de adulto. Né? Quem aqui que viveu isso? Né? Para eu estar fazendo essa transmissão aqui para vocês, me encontra 10 anos atrás. Encontra a Laiana há 10 anos atrás, aqui ó, na linha do tempo. Você podia me ver na rua, você podia conversar comigo, que você não me conhecia. Tudo aquilo que você deseja trazer para sua essência lhe é permitido. Você talvez já tenha esses dons, mas foram bloqueados. Boa noite para quem tá chegando aqui, a minha Nath. Que delícia. Gente, então, perceba isso. Que quanto mais... Existem níveis de desbloqueio. É como se fosse um jogo. E a sua mente é quem dita esse jogo. Vamos matar a saudade, Nath. Bem-vinda. Olha aqui o João, a Aline, Karina. Não é verdade, Olinda? Então, assim, com o tempo a gente vai percebendo, né? A gente vai percebendo que se, olha só essa palavra, tira essa maldita palavra da sua vida. Se,
Ai, se. Eu odeio essa palavra, me desculpem. Aqui na live eu posso falar, né, expressar os meus sentimentos. A palavra se, ela limita a sua vida demais. Ah, se eu tivesse tal carro, se eu pudesse fazer isso, se meu marido me valorizasse, se eu fosse assim, eu seria. Você pode ser tudo o que você quiser. Mas para isso precisa passar por uma escolha. Uma escolha. E todo momento você está escolhendo. E quando você não escolhe, você também está escolhendo. Está escolhendo ficar de braços cruzados, está escolhendo viver no mesmo relacionamento, está escolhendo chorar toda noite no seu travesseiro, está escolhendo ser maltratado pelo seu chefe, está escolhendo ficar sem dinheiro, está escolhendo acordar na segunda-feira com uma angústia terrível, achando que o problema é da segunda, mas não é, achando que o problema é do Brasil, mas não é, é seu. Então, qual que é a solução para tudo isso? E que o nosso tempo já passou, e tem muita coisa que vou ter que deixar para a próxima live, que você precisa, a partir de agora, amadurecer e sair dessa zona de vitimismo, acreditando que virá um Salvador para te salvar. Jesus vem salvar a sua alma, tá? Agora que o seu equilíbrio emocional, é sua vida material, é você que tem que resolver. Seus relacionamentos é você que tem que resolver. Igreja não cura relacionamento, tá? Igreja cuida da sua saúde espiritual. E olha lá, se a sua fé for grande. Então, prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Se você levar esse único conselho dessa transmissão aqui, dessa live, para a sua vida, você já vai dar um salto muito grande. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Fecha os seus olhos, se você puder, nesse momento. Fecha os seus olhos e imagina como seria a sua vida. Como seria a sua vida se você pudesse viver em harmonia com essa esposa que você tem, com esse mesmo marido que você tem, com essa mesma família, nessa mesma profissão, e tudo se encaixasse, onde você pudesse encontrar alegria e prazer de viver, vontade de voltar para casa para ver a sua família. É tão gostoso isso. Você querer voltar para casa ou querer que o seu marido volte para casa. Você tá demorando, hein, Cris? Nem onde você tá? Olha aqui, ó. Meu marido tá aqui na live. Bem-vindo, querido. Ele postou aqui. Então, assim, que gostoso é você chegar numa casa onde tem beijos, abraços, carinho, e mesmo que não tenha tempo. Mesmo que não tenha tempo para dar beijo, abraço, carinho. Você sabe que tá todo mundo ali em paz. Não tem só alimento nessa casa, não tem só aconchego. Tem um calor de vida, de alegria, de sentar na mesa, de tomar um café olhando pro rosto do outro. Isso é vida, gente. E olha, eu tô falando de algo que eu experiencio, de uma coisa que eu criei na minha vida para poder gerar isso para aqueles que estão entrando em minha vida e buscando isso, né? Meus clientes, meus mentorados. Então é uma delícia. Não tem dinheiro que paga isso. Não tem dinheiro que paga você ter uma família estruturada, equilibrada e trabalhar com alegria, porque não tem coisa pior do que relacionamento ruim para destruir a vida profissional de alguém. Se alguém tá bem profissionalmente e essa pessoa tá mal no relacionamento, vai pouco tempo para dar problema. Começar a perder as coisas, começar a perder dinheiro, começar a vender tudo. Porque o relacionamento é onde tá a sua intimidade, a sua verdade. Gente, vocês estão falando que eu sou linda? Eu coloquei filtro, tá bom? Mas gratidão, eu recebo.
Obrigada, meninas. Então, assim, imagina se você não precisasse, porque eu sei que aí dentro da sua cabeça você quer trocar de mulher, de sogra, de família, até de irmãos, pai, mãe, filho. Seus filhos não te valorizam. Calma, quem tem que mudar é vocês. É você. É você. A sua criança interior, vocês. Por isso que eu falei vocês. É a sua criança interior e o seu adulto. Sua criança interior tá carregando muitas dores. Um monte de dor. E aí, quando alguém te irrita, quando alguém se comporta de alguma forma que você não gosta, você simplesmente reage como uma criança. Se sente mal, quer bater, quer xingar, perde o equilíbrio, faz feiura. Não é assim? Por quê? Criança ferida. O adulto que tem uma criança sadia dentro de si, ele tem equilíbrio emocional. Ele não reage a qualquer um. Ele segue firme no seu propósito, focado. Ele sabe onde investir a energia dele. Eu vou investir agora, meu relacionamento tá ruim? Ok, vou investir energia aqui. Meu profissional, preciso ganhar mais, vou investir energia aqui. Eu não vou gastar olhando para a grama do vizinho. Eu não vou gastar meu tempo olhando para o relacionamento do fulano. Esse é o adulto que tem a criança interior saudável. Né? Não precisa de aprovação, não precisa de aceitação, não se sente abandonado, rejeitado, porque ele se basta. Então leve isso para você. Se você quiser tirar uma print aqui dessa tela aqui, tira uma print aí no seu celular e posta lá. Eu me basto. Entendeu? Eu sou o suficiente. Coloca isso. Eu sou o suficiente. Eu me basto. Chega de viver de migalhas. Né? Aí, toda aquela energia alta, aquela quantidade de energia que você gastava, que tirava a sua força, você não gasta mais ela com coisas sem importância, com pessoas sem importância, você gasta com aquilo que é importante para você. E aí o que acontece? Sua visão, ela se torna, sua visão e seu foco, ela se torna um raio laser. Ela vai no coração daquilo. E você fica irresistível. Irresistível. Por quê? Criança interior curada. Você não precisa mais de uma bolsa da Chanel, de uma viagem, de mais um procedimento estético. Você não precisa de buscar a aprovação de ninguém. Você não precisa de chegar nos lugares e alguém perceber que você cortou o cabelo ou tá com a roupa de marca. Porque você se basta. Porque você descobriu que a felicidade está dentro de você. Você percebeu que é morada do Criador. Que tua alma é uma célula de Deus. E aí você se liberta, meu bem. Leva isso para sua vida hoje. Não precisa de ciúme, não precisa de perdão dos outros. Você que tem que se curar, né? E para isso tem vários processos, né? Tem aí a terapia, tem aí a mentoria de vida em grupo, né? Que eu abro de quando em quando, que talvez em agosto irei abrir uma turma apenas em agosto. A mentoria ela dura 2 meses, mentoria em grupo. E tenho também a minha mentoria, que essa é a mentoria prêmio. E essa mentoria só faz quem é meu cliente já há algum tempo e é selecionado por mim para fazer essa mentoria, que é o quê? Uma expansão espiritual para que a pessoa coloque para fora a sua capacidade máxima na vida, evoluindo aí muitos processos que ela vai dar um salto quântico na vida dela, nos relacionamentos, na vida financeira, mas essa é exclusiva para os meus clientes, tá bom? Então, se você quiser um dia fazer essa mentoria prêmio comigo, que é de elevação emocional, equilíbrio emocional
e elevação espiritual, onde você vai aprender a vibrar acima de 500 Hz todos os dias da sua vida, você precisa primeiro iniciar a terapia comigo para depois entrar nessa terapia. Tá transmitindo, tá tudo legal aqui, alguém me ligou aqui, mas eu quero agradecer de coração a vocês que estão aqui comigo. Tem aqui mais conteúdo para trazer, vou ter que deixar, eu queria muito falar mais sobre relacionamento amoroso, mas vai ter que ficar para a próxima terça, e eu estarei avisando aqui sobre a nossa próxima live, tá bom? Gostaram? E assim, gente, vou deixar salva, talvez por um dia ou uma semana. Você pode, ao terminar essa live aqui, você pode encaminhar ou assistir de novo. Quem aí chegou no meio, tem o início que perdeu, que já foi conteúdo. Vai, pega a tua agenda, tá? Pega lá a tua agenda, anota tudo. Anota. E não acredita na Laiana. Testa. Não acredite em mim. Não seja tolo. Seja sábio. Testa. Porque existem níveis de consciência. Existe aquela pessoa que sai por aí igual um papagaio, repetindo tudo que os outros falam. Ela não tem coragem de pegar um livro, ela não tem coragem de fazer nada. Ela sai só repetindo. A fulano falou. Quem foi? A repórter da rede, né? Da rede tal. Quem foi? Ah, um cara no YouTube. Mas ele não tem coragem de tirar a prova real. Ele não tem coragem nem de colocar em prática na vida dele e fica ensinando para os outros, coisa que ele não experienciou. Então seja sábio, maduro. Aplica. Se não der certo, vem e fala comigo. Olha, eu fiz aquilo lá que você falou e tal, não deu certo. Aí é diferente. Você passa de um nível de infantilidade para um nível de maturidade. Tá bom? Gratidão, Neia, Nath, Flávia, meus amores, Tati, quem tá por aqui, Nilza. Gente, é um prazer estar com vocês aqui e espero que tenha feito sentido para vocês.